Os 10 livros mais bizarros e misteriosos da história. E aí, galera do Além da Matrix, tudo bom? A leitura é uma das atividades mais importantes para um ser humano hoje em dia. Todo ano, milhões de livros são vendidos e revendidos no mundo todo. Seja em livros físicos ou em e-books, as pessoas precisam estar cada vez mais envolvidas com a leitura. No entanto, existem alguns livros que intrigam a humanidade. Veja agora os livros mais misteriosos da história. Mas antes, não se esqueça de clicar em curtir e compartilhar esse vídeo nas redes sociais com seus amigos. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do Além da Matrix. Além da Matrix. 1. O Livro de Soiga. Esse livro de magia foi encontrado pela primeira vez pelo matemático ocultista John Dee no século XVI. John Dee ficou intrigado em traduzir o livro. Apesar de algumas frases em latim parecerem ter sentido, haviam mais de 40 mil letras organizadas de modo confuso, como se fosse um código. As letras estavam dispostas aleatoriamente em uma espécie de planilha com várias linhas e colunas. Mas a história desse livro fica ainda mais misteriosa. Após a morte de John Dee, o livro desapareceu. Porém, séculos mais tarde, em 1994, o livro de Soiga surgiu misteriosamente em 2 lugares diferentes. Um na Biblioteca Britânica e outro na Biblioteca Bodleiana, em Oxford, no Reino Unido. De acordo com a historiadora Deborah Harkness, que encontrou os livros em 1994, John Dee teria conseguido conversar com o arcanjo Uriel através de um médium que lhe explicou que o livro de Soiga foi escrito por Deus para Adão no Jardim do Éden e o único que podia ajudá-lo a resolver o mistério seria o arcanjo Miguel. O matemático James A. Reeds aceitou o desafio de resolver o mistério e montou um time para descobrir sobre o que o livro fala. Até o momento, Reeds descobriu algumas palavras que as primeiras 24 tabelas formam. Segundo Reeds, as letras formam palavras referentes aos signos do zodíaco, planetas e elementos da natureza. Alguns acreditam que o livro de Soiga não passa de um código para nomes de constelações, mas outros acreditam que existe algo muito mais misterioso ali, envolvendo a própria criação do universo. 2. Os manuscritos Voynich. Estes manuscritos do século XV parecem ser algum tipo de livro botânico. Porém, nenhuma das espécimes de plantas desenhadas nesse livro existem na vida real. O alfabeto e a escrita do livro também são desconhecidos, além de apresentar símbolos estranhos. O livro recebeu esse nome por causa de Wilfrid M. Voynich, o homem que o comprou em 1912. Desde então, diversos especialistas tentam decifrar o estranho livro, inclusive estudiosos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Até hoje, ninguém sequer se aproximou de decifrar uma única palavra desse intrigante manuscrito. Atualmente, o livro se encontra na Biblioteca Beinecke, em Yale, mas é possível comprá-lo pela Amazon ou até encontrar partes dele na internet. O livro contém cerca de 240 páginas, mas há indicações que outras páginas foram arrancadas. Alguns dizem que o livro foi uma grande pegadinha ou algo fictício criado por alguém séculos atrás. Mas outros acreditam que este manuscrito seja algum livro de medicina ou biologia de outros planetas ou outra dimensão. Já outros acreditam que o livro é uma espécie de quebra-cabeças com informações secretas. Por que alguém dedicaria tanto para fazer algo que não é real? Talvez a pergunta certa seria: quem escreveu tal livro e de onde ele vem? 3. Codex Serafinianus. Outro livro quase tão intrigante quanto os manuscritos de Voynich é o Codex Serafinianus. Sua origem, contudo, não é tão misteriosa. O livro foi criado por Luigi Serafini em 1981 e aparentemente é uma enciclopédia de um mundo imaginário. Serafini disse que em uma entrevista ao site Wired que sua intenção era criar um livro que retratasse seus sentimentos de quando ele era uma criança. Apesar de parecer algo inocente, o livro é repleto de imagens bizarras e escritas estranhas. Uma dessas imagens mostra um casal fazendo sexo e se transformando em um crocodilo. Outras mostram roupas e imagens estranhas, e algumas mostram experimentos bizarros envolvendo seres humanos e criaturas humanoides esquisitas. Em uma entrevista ao site Wired, Serafini disse que tanto os desenhos como o texto não têm significado algum. Estudiosos estão intrigados e diversas teorias têm surgido na internet. Segundo o site, existem pessoas dizendo já terem visto essas mesmas imagens em sonhos.
mesmo antes de sequer ouvirem falar do livro de Serafine. Por isso, alguns acreditam que, apesar das afirmações de Serafine, ele foi usado por alguma galáxia distante ou de um universo alternativo para criptografar uma mensagem. 4. O Codex Hohonc. Esse manuscrito descoberto na Hungria durante o século XIX tem intrigado estudiosos do mundo todo. Para começar, o que mais intriga os estudiosos é seu peculiar alfabeto. O Codex Hohonc possui uma linguagem estranha, com cerca de 200 símbolos em seu alfabeto. Isso é quase 10 vezes mais o número de caracteres de qualquer outro alfabeto do mundo. Nas mais de 400 páginas do livro, há 87 ilustrações junto com o texto. Essas imagens retratam diversas batalhas militares e símbolos religiosos da mitologia cristã, islã e hindu. Ao longo dos anos, diversos estudiosos e profissionais têm tentado decifrar o Codex sem nenhum sucesso. Várias teorias têm surgido, tentando identificar a linguagem dos textos, mas todas têm sido duramente criticadas e se provaram falsas. E apesar dos inúmeros estudos, ninguém sabe precisamente a origem desse livro. Apesar de não termos nenhuma informação concreta, alguns acreditam que o livro não passa de um documento falso feito séculos atrás. Mas, de acordo com o site Ancient Origins, o livro pode ser um evangelho apócrifo, escrito em uma mistura de diversas línguas. O livro permanece indecifrável, mas se você quiser tentar, pode baixar online. E este é o mais intrigante de todos. Segundo o site History, esse pergaminho de cobre é uma espécie de mapa do tesouro, que descreve 64 esconderijos subterrâneos por toda a região de Israel. De acordo com o National Geographic, arqueólogos acreditam que esses tesouros contêm prata e ouro, que eram do Templo de Jerusalém, escondidos para não serem pilhados pelos romanos. Até hoje, nenhum desses esconderijos foi explorado. 6. O pergaminho Ripley. O pergaminho de Ripley é um manuscrito de um grande alquimista, George Ripley, escrito no século XV. Segundo estudiosos, esse pergaminho contém a receita para a criação da pedra filosofal, um ingrediente almejado pelos alquimistas para poder transformar qualquer metal em ouro puro ou alcançar a vida eterna. George Ripley viajou pela Europa estudando alquimia para tentar produzir a pedra filosofal. Alguns acreditam que ele teve algum sucesso e que a fortuna doada por Ripley para os Cavaleiros de Malta veio de ouro transmutado a partir de chumbo. O pergaminho original tem cerca de 6 metros e contém a receita para criar a pedra filosofal. No entanto, o pergaminho original se perdeu e o que temos hoje em dia são apenas réplicas criadas por artistas do século XVI. O pergaminho de Ripley, em si só, é cheio de símbolos místicos e termos que não são muito bem compreendidos. Até hoje, ninguém conseguiu decifrar completamente o pergaminho. Acredita-se que, decifrando o pergaminho, podemos ter a receita para criar a pedra filosofal e, consequentemente, o elixir da vida. 7. Popol Vuh. Conhecido também como o Livro da Comunidade ou o Livro do Conselho, o Popol Vuh é o livro sagrado dos maias sobre a criação do mundo e da humanidade. A origem desses mitos é desconhecida e historiadores afirmam que somente em 1701 foi feita a primeira tradução da história pelo sacerdote espanhol Francisco Ximenes. A obra traduzida por Ximenes tinha muitas referências em uma obra original. Segundo historiadores, isso sugere que existiam outras obras anteriores a que Ximenes teve contato. O Popol Vuh é dividido em 4 livros e conta a história da criação do mundo, dos seres humanos e narra a fantástica aventura de 2 heróis gêmeos no submundo enfrentando a morte e a genealogia do povo Kiti. Apesar de termos contato com o Popol Vuh traduzido, existem muitos outros livros maias que foram queimados pelos povos cristãos nos séculos 16 e 17. Além disso, a origem e paradeiro do livro original ainda é um mistério. 8. As cifras de Baal. Dentre todos os enigmas criptográficos existentes, as cifras de Baal são consideradas um dos maiores enigmas da história da humanidade. Em 1885, um folheto de 23 páginas foi publicado falando sobre as cifras de Baal. Segundo esses panfletos, por volta do ano de 1822, Thomas J. Baal e alguns amigos enterraram um tesouro com um enorme valor nas proximidades do condado de Bedford, em Virgínia, nos Estados Unidos. Acredita-se que o valor desse tesouro atualmente seja mais de 20 milhões de dólares. Thomas, então, escreveu 3 cartas em códigos,
lacrou-as em uma caixa e entregou a um amigo de confiança, Robert Morris. Suas orientações eram de que esse amigo guardasse a caixa e só abrisse caso Bale não retornasse após 10 anos. Antes de partir, Bale também disse que enviaria uma outra carta com a chave para solucionar os códigos. No entanto, essa carta nunca foi enviada e Bale desapareceu completamente. Seu amigo abriu então a caixa e tentou por conta própria decifrar o código, mas não obteve sucesso. 20 anos depois, ele passou os códigos a outro homem que emitiu os panfletos em 1885. Até agora, apenas um dos 3 códigos foi solucionado. Segundo a história, o amigo de Morris utilizou a Declaração de Independência dos Estados Unidos para decifrar a segunda carta, na qual Bale falava a quantidade de ouro, prata e joias que o tesouro contém. Desde então, inúmeras tentativas foram feitas para decifrar o código, mas todos os esforços resultaram em nada. Algumas das pessoas acham que a história é falsa, mas de acordo com o Dr. Carl Hammer, diretor de ciência da computação na empresa Univac, os códigos analisados por uma de suas máquinas apontam sinais de um padrão inteligente. Hammer afirma que as cifras são reais. E você, tem vontade de tentar decifrar esses códigos e encontrar o tesouro de Bale? Ou tudo isso não passa de uma mentira? 9. Liber-Linteus. Este livro do século III intriga historiadores e criptólogos até hoje. Trata-se de um livro escrito em tiras de linho e traz o texto etrusco mais longo do mundo. Traduzir o que está escrito nele é praticamente impossível, e isso faz dele um dos livros mais enigmáticos do mundo. A história por trás desse livro é tão enigmática quanto seu conteúdo. Ele foi descoberto em 1848 por um oficial húngaro que viajava pelo Egito. Durante sua viagem, esse oficial comprou uma máquina de uma mulher. Ao chegar em casa, em Viena, o oficial retirou as ataduras de linho da múmia recém-adquirida, guardando-as em potes de vidro. Somente depois de sua morte, quando a múmia foi doada para o museu, que os historiadores perceberam que continha um texto nas ataduras de linho da múmia. O mais estranho é que a linguagem usada nesse texto não é egípcia, mas etrusco, a língua de um povo que viveu na Península Itálica muitos séculos atrás. Como essa linguagem possui muitas inscrições impossíveis de traduzir e o texto está um pouco danificado, é praticamente impossível decifrar o que ele diz. Até hoje, cientistas não fazem ideia de como um texto da Península Itálica foi parar nessa múmia do Egito Antigo. Tampouco conseguem descobrir quem é essa mulher. Esse é, de fato, um livro muito misterioso. 10. A história das meninas Vivian. Henry Darger era um simples zelador de hospital de Chicago que nunca causou problemas para ninguém. Apesar de ser um homem recluso e pouco sociável, ninguém imaginava que este senhor passou décadas de sua vida escrevendo o maior e mais bizarro livro da história. Após sua morte, enquanto limpavam sua residência, seus vizinhos descobriram o livro que Henry vinha trabalhando, chamado A História das Meninas Vivian. Este enorme manuscrito possui mais de 15.000 páginas e cerca de 300 ilustrações feitas em aquarela e colagens, e é composto por mais de 9 milhões de palavras. O romance de Henry conta a história das garotas Vivians, que lutavam para libertar crianças de um exército perverso que acreditavam em Deus nenhum. Algumas das imagens ilustradas por Henry são muito bizarras, mostrando torturas e garotas nuas com órgãos sexuais masculinos. Algumas das ilustrações tinham mais de 3 metros de altura, o que é impressionante. A obra de Darger intriga muitas pessoas pelo fato de que Darger era um homem com problemas mentais e nunca fez aulas de arte ou escritas. Ele se inspirava em imagens de jornais para criar seus desenhos e suas histórias. Tudo o que Henry aprendeu foi autodidático, sem nunca ter tido aulas. Conseguir fazer isso sem nenhum direcionamento deixa qualquer um de queixo caído. Até hoje, estudiosos discutem o significado de sua arte cercada de mistérios. A misteriosa história escrita por Henry Darger é bizarra, mas ao mesmo tempo impressionante. E você, amigo? Teria coragem de decifrar alguns dos enigmas desses livros? Já ouviu falar de algum deles? Deixe nos comentários a sua opinião. Não se esqueça de clicar em gostei e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. Tchau!